Boa noite a todos. Queria agradecer o convite, especialmente ao nosso presidente, Alencar Burti, o doutor Rebouças, e o pessoal da administração, né, o Leonardo, a Betânia, todo o pessoal que me atendeu aí e dá o suporte, para cada vez mais a associação está trazendo novas atividades para vocês aí, para que vocês tenham um fortalecimento empresarial, né? Eu acho que todos aqui são empresários, todos aqui são comerciantes, todos têm uma empresa ou são empregados? Empresários, a maioria é empresário, né? Bom, eu trouxe alguns temas para a gente poder passar para vocês, dar uma pincelada em cada um dos temas para que vocês possam, nesse tempo curto, ter uma noção de como se gerir uma empresa nos dias de hoje. Nós temos uma carga tributária muito grande, o empresário hoje é um sofredor. Ele carrega o país praticamente nas costas. Nós temos um empresário que praticamente é um inimigo, é tratado pelo governo como um inimigo. Você tem um governo que não te dá apoio nenhum, pelo contrário, te sobrecarrega cada vez mais com os impostos, né? E se você não pagar, eles vão lá e tomam teus bens. Essa é uma das atividades que a gente usa para proteger os empresários, né? O governo há pouco tempo aqui, há uma semana mais ou menos, trouxe o tema da terceirização. Essa terceirização, todo mundo está achando que vão terceirizar, os empresários vão poder terceirizar tanto os empregados de meio como empregados de fim. Essa terceirização é uma faca de dois gumes, porque se você terceirizar uma empresa, por exemplo, um condomínio, né? Condomínio que nós moramos, no edifício que vocês moram, a partir do momento que você terceiriza os funcionários, se você não tiver um controle da empresa que tiver terceirizada ou contratada pelo teu, você vai ter que pagar duas vezes, porque a maioria dessas empresas contratadas, eles não pagam o fundo de garantia, não pagam os encargos para os porteiros, faxineiros, tudo, e no final das contas eles vão buscar isso numa ação trabalhista. A ação trabalhista vai dar ganho de causa, só que a hora que ele for processar a empresa é uma empresa que o sócio está blindado, ou então é um sócio só que não se encontra mais, ou a empresa fechou, está desativada, e quem vai pagar novamente é o condomínio. Isso funciona para todas as empresas, um comércio, uma indústria, a indústria que vai terceirizar, o hospital que está pensando que vai ter uma economia em relação a essa contratação do médico ou do enfermeiro, do que for, ele vai ter esse prejuízo. Isso é lógico, se não acompanhar esses encargos que devem ser pagos mensalmente. Tem muitas empresas que são sérias aí na terceirização, mas a grande maioria não é, né? Então, esse é um dos primeiros temas aqui. Uma outra questão também, muitas empresas se enquadram no Simples, porque o Simples é um dos regimes tributários mais atraentes, né, porque ele te dá uma facilidade, lógico, de 4 milhões aí de mês, então você tem uma série de facilidades de pagar os impostos e os encargos. Só que, a partir do momento que você ultrapassa esse faturamento, que muitas empresas usam desse artifício para fazer esse faturamento, mesmo uma empresa média vai transformar para o Simples, e aí ele vai sair e vai ter uma dificuldade, aí vai ter um auto de infração junto à Receita Federal, que a Receita Federal faz esse controle através de cartões de crédito ou de qualquer outra possibilidade aí que hoje em dia eles têm, para saber se você está dentro ou se ultrapassou o faturamento de uma empresa simples, né? Então nós temos lá no escritório, a gente tem uma atividade aí junto a essas empresas do Simples,
E para manter as empresas, mesmo que não sejam empresas médias, para manter essas empresas dentro do Simples, porque a partir do momento que a Receita Federal detecta que essa empresa ela vai sair do Simples porque aumentou o seu enquadramento, nós entramos com mandato de segurança para que essa empresa permaneça no Simples. Tá? Esse mandato de segurança com qual objetivo? Porque essas informações que a Receita Federal obteve, elas não foram lícitas, elas pegaram informação do banco. E existe um preceito constitucional que ninguém pode quebrar o sigilo bancário de uma pessoa ou de uma empresa sem que tenha ordem judicial. E na maioria das vezes, eles não têm essa ordem judicial. Isso é um processo administrativo. Ele entra no Bacen, os próprios auditores fiscais entram no Bacen, o Bacen dá essas informações para eles, e eles verificam, olha, o faturamento da empresa no banco foi de 10 milhões. E no mês eles declararam que foi 1 milhão. Então faz essa autuação. E essa autuação nós temos derrubado, com esse mandato de segurança, com a questão desse princípio constitucional, que é a questão do sigilo, da quebra do sigilo bancário. Isso tudo para facilitar a vida do empregador, tá? Porque o empregador, como eu falei para vocês, é um sofredor. Se a gente não souber administrar uma empresa hoje, nós estamos completamente fora do mercado. Tá? Ou você tem uma boa assessoria jurídica, e contábil e administrativa, tá? Para dar possibilidade do sócio poder trabalhar no que ele sabe. E o sócio tem que trabalhar no que ele sabe, que é vender, produzir, ter contato com o cliente, ter contato com o comércio, ter contato com as atividades do meio dele. Muitos empresários hoje em dia se preocupam, como é que eu vou fazer se eu fizer esse problema, não tenho essa assessoria jurídica, não tenho contrato, eu não sei como é que faz um contrato. Acaba fazendo o contrato de qualquer forma, né? Ou pegando uma minuta de algum outro e acabando. Então, o empresário tem que ter consciência que, hoje em dia, uma administração sem uma assessoria jurídica e sem uma contabilidade e sem uma administração perfeita para um administrador de empresa, nenhuma empresa sobrevive. Né? Então, e essas possibilidades que a gente está tentando trazer para vocês aqui. Tá? Se a empresa não tiver dentro dessas possibilidades, acaba sofrendo com questão de concorrência e questão de mercado, de ficar completamente fora do mercado, porque a empresa hoje em dia que consegue pagar todos os seus impostos são as multinacionais. Porque a multinacional, ela vem de lá do país deles, eles chegam aqui e falam assim, olha, eu sou a Nestlé, eu quero vender o meu produto no Brasil. Contrato uma assessoria, e eles vão falar, olha, quanto eu tenho que colocar, o leite ninho aqui na Suíça custa 1 euro. Para colocar no Brasil, quanto é que eu tenho que colocar? Ele falou, olha, tem encargos, tem impostos, tem inadimplência, tem isso, tem aquilo, fiscalização, um monte de coisa, chega no valor e fala assim, olha, para você colocar o leite ninho na prateleira de um supermercado aqui, ele tem que custar 10 euros. Então ele vem e coloca 10 euros lá. Então nenhuma mãe vai deixar de comprar o produto do leite ninho para trocar por um outro produto xing-ling ali. Então essa multinacional, ela tem esse poder de venda, porque eles não têm concorrentes. Então eles podem se dar o luxo de colocar um produto desse na prateleira ao preço que eles querem. Agora, eu me enquadro no nosso porque eu também tenho um escritório, meu escritório é uma empresa. Então nós temos que cuidar da nossa concorrência, né? Então, e que não estaria dentro dessa possibilidade multinacional. Então, muitas empresas hoje em dia, para sobreviver nesse mercado, eles têm que suspender a exigibilidade, negociar essa carga tributária, tá, para poder sobreviver. Como é que você vai suspender essa carga tributária? Você vai oferecer para o teu cliente. Isso eu estou tratando em questão de nunca se falar em sonegação fiscal. Eu acho que sonegação fiscal é crime,
tá? E está sujeita à pena de prisão. Então, nós vamos administrar os impostos da seguinte forma: você vai recolher, vai declarar exatamente o que a empresa tem que declarar, né? Só que não vai pagar no tempo devido. Você vai esperar uma execução fiscal e vai colocar todos esses argumentos de juros, multa sobre juros. Então, tem uma série de inconstitucionalidades aí que você pode questionar essa elevada carga tributária. Tá? E é nisso que eu estou falando. Então, o empresário acaba não recolhendo esses impostos hoje, tá? E empurra um pouquinho mais para frente. Ele vai ter que pagar. Um dia ele vai ter que pagar. Mas que venha um governo mais decente, né, e que tenha uma visão voltada para empregos, para geração de empregos, e pense que a empresa ela é uma empresa, a empresa ela está junto com o governo. A empresa que gera empregos, né? A partir do momento que o governo se conscientizar disso, nós temos milhões 89% das ações hoje em dia nos fóruns são ações de execução fiscal. Então, praticamente nenhuma empresa está pagando o imposto. Desde grandes empresas, médias empresas, a primeira coisa que se faz, principalmente agora, numa época de crise, é deixar de pagar os impostos. E a pessoa que quer recuperar esse fôlego, a hora que o mercado estabilizar, começar a subir um pouquinho, melhorar o comércio, eles vão buscar uma possibilidade de regularizar isso. E não existe, porque a Receita Federal, ou o Estado, a Lei 6.830, que rege toda a lei de todos os governos, municipal, estadual e federal, eles, para você fazer um parcelamento na Receita Federal, eles vão atualizar todos esses valores. Atualizado, você vai pagar mensalmente uma parcela, ou às vezes 60 meses, ou se num parcelamento especial que eles fazem aí de 120, 240, 300 meses, aí, vai pagar, mas com uma correção. Então, mês a mês, além de ter sido corrigido esse teu débito, mês a mês ele vai sendo corrigido. Tá? Então, é praticamente insuportável, ninguém consegue pagar os impostos depois do jeito que está. Já não paga na hora e também não vai pagar depois. Além disso, eles exigem que você pague a parcela o parcelamento, mais as vincendas. Se você não pagar as vincendas, vão romper o teu parcelamento. Então, são medidas hoje em dia, por isso que eu digo, acho que o governo não tem uma sensibilidade, e nenhum desses que até hoje teve no Brasil aí tem sensibilidade para ajudar o empresário. Eu tenho um amigo que é meu cliente, é meu cliente e passou a ser meu amigo. Isso já há uns 30 anos, ele tem uma indústria têxtil no Bom Retiro. E um dia chegou um fiscal da Receita Federal. Aí foi lá, falou, olha, eu vou te autuar no dia seguinte, vou te autuar em 2 milhões de reais. Isso já há um tempão, estou atualizando mais ou menos os valores aí, que era um valor muito alto. Ele falou, olha, eu sempre pago meus impostos, está tudo certinho. Ah, não, mas se você não me pagar, se você não pagar isso, se a gente não fizer um acerto, não vai ter... Ele falou, não vou fazer acerto nenhum, porque está tudo pago, está tudo certo. Bom, ele mesmo assim, ele autuou a empresa. Nós fomos lá, questionamos, consegui reverter essa multa, mas ele, decepcionado da vida, ele acabou mudando para os Estados Unidos, vendeu a empresa e acabou mudando para os Estados Unidos. Ele chegando nos Estados Unidos, ele abriu uma outra empresa. O prefeito da cidade, lá na Flórida, na cidade de Boca Raton, a partir do momento que ele abriu a empresa, ele estava abrindo a empresa, o prefeito da cidade foi lá falar com ele. Ele falou, olha, o senhor está abrindo uma empresa, eu quero me colocar à sua disposição, nós somos uns parceiros, nós somos companheiros de você, se você precisar de qualquer coisa, você conta com a prefeitura aqui, que a gente está aqui para ajudar você. Então, é outra visão, é outra mentalidade. Você pega um país de primeiro mundo no exterior e
não tem a mínima comparação com a nossa aqui, né? Porque o governo, ele, quanto mais puder tirar do empresário, ele vai sufocar o empresário até o final da vida, porque o interesse do governo é esse, é tentar cobrar. Pior que eles não tentam cobrar, eles tentam cobrar, mas não recebem, então fica nesse jogo de empurra. Eles não conseguem arrecadar. Eu, na época do ministro, o Eduardo Cardoso, colega nosso, meu amigo, e cheguei a sugerir a ele, falei, faça um parcelamento dessas dívidas, né? Olha o percentual que vocês têm de empresários, de empresas que não pagam, que não recolhem imposto, faz um parcelamento de 2% sobre o faturamento de cada empresa. Ah, mas a gente vai ficar quantos anos? Não importa quantos anos vai ficar, pode demorar 100 anos, 200 anos, mas é dinheiro que está entrando. São 2% do faturamento, que pode ser pouquinho, mas no montante é um dinheirão que vai entrar para o governo. Mas acabou não dando em nada e ficou desse jeito mesmo. Ninguém tem, na verdade, ninguém tem vontade política para poder mexer em nada. Não sei porquê, mas, ou melhor, eu até sei porquê, mas se a gente for levar essa questão à frente, a gente vai ver que, né, com essa corrupção em todos os andares, todas as áreas estão contaminadas com essa questão de corrupção, né? Então, nunca a gente vai ver uma reforma tributária no Brasil, nunca vai sair. Porque quem elege o chefe do posto fiscal, tanto da prefeitura como da Receita, como do Estado, é um deputado, é uma pessoa ligada ao governo. Então, ele precisa de benefícios. E é isso que nunca vai acontecer. Se você fizer uma reforma tributária enxuta, né, coloca um IVA como na Europa, como é o imposto sobre o valor agregado, você compra uma garrafa d'água, você está pagando o teu imposto. Você compra uma caneta, você está pagando o teu imposto, vem destacado já na nota fiscal, e esse imposto ele vai imediatamente lá para o governo. E se não for, está sujeito à pena de prisão, porque é apropriação indébita. Então, ele tem a obrigação de repassar esse 1%zinho que ele está ganhando. Ou que seja 42%, como dizem que a carga tributária aqui no Brasil é de 42%, e que eu acho que não, tenho certeza que não é essa. Se você for verificar, fazer uma conta, né, grosseira, de uma água, o custo de uma água aqui no supermercado, já está vindo com o imposto da garrafa, o imposto do rótulo, o imposto da água, o imposto de não sei o quê. Você já foi tributado pelo empregado, ele é retido na fonte, você já pagou o seu imposto também. Então, é uma cadeia de impostos aí que, no final, essa água que poderia estar custando 10 centavos, está custando R$1, R$2, não sei quanto é que custa uma garrafa d'água, mas com certeza vai ser uns 4, 5 vezes a mais. É a mesma história que nós escutamos aí. Nos Estados Unidos, um carro médio custa 10 mil dólares, em torno de 30 mil reais aqui. Então, você não compra um carro popular por menos do que 60, 70 mil reais. Então, o custo aqui de qualquer produto é 3 vezes maior do que o normal. Então, os 3 vezes seriam 300% em cima do produto, e não 40%, como o governo diz que é o correto aí, né? Bom, uma outra medida questionável aí em relação ao governo, muitas empresas, muitos empresários aí que têm a empresa de prestação de serviço, eles estão obrigados a pagar o ISS. ISS é um imposto sobre serviço da prefeitura. E a prefeitura, se você não pagar, se você deixar de recolher o seu imposto, ele vai bloquear a emissão da sua nota fiscal. É uma outra inconstitucionalidade, porque ninguém pode bloquear a emissão de nota fiscal. Isso é um direito constitucional também, um princípio constitucional, onde ninguém tem o direito de impedir o seu direito de ir e vir. A Lei 6.830 é que rege a execução fiscal. E essa 6.830 não tem previsão nem de pena de prisão
e nem de bloquear os seus talões de nota, a sua emissão de nota fiscal. Então, você não pode ser bloqueado, não pode deixar de trabalhar. Tá? A Lei 6.130 diz que ele tem que ser executado, essa execução tem que ser citado, oferecer bens em garantias, e aí sim vai tomando o curso do processo, com suas contestações, com suas sentenças, com as suas decisões, e aí vai para frente. Mas não tem previsão de bloqueio de notas. O que é um caso simples também, é entrar com mandato de segurança, com essa tese, e o juiz, em 48 horas, manda desbloquear esse talão de nota e continuar fornecendo os talões de nota também. Bom, uma outra questão importante aí é a responsabilidade dos sócios. Hoje em dia você tem, numa empresa limitada, a possibilidade dos sócios responderem com seus bens. Se você tiver uma empresa e o governo não pagar os impostos, a primeira coisa que o governo vai fazer é ir atrás dos bens da empresa. Hoje em dia está muito usual hoje se fazer um bloqueio, uma penhora online. Então ele já, a princípio, faz a citação, entra com a execução fiscal e faz a penhora online na empresa. Na maioria das vezes a empresa já está protegida, então não tem saldo da empresa, então não consegue bloquear. Mas tem muitos desavisados que acabam tendo esses valores retidos aí. E depois de bloqueados os valores, dificilmente você consegue desbloquear. Porque é uma questão os juízes da execução fiscal, eles estão praticamente submissos aos procuradores ali do Estado. Então, o que o procurador fala, eles atendem. Muito difícil reverter isso. Eu já consegui reverter, mas foi uma questão de saúde. Tinha uma senhora que tinha uma senhora idosa, o marido faleceu, ela herdou a empresa e a empresa acabou falindo, porque ela não tinha habilidade administrativa, e bloquearam R$100 mil da conta dela. Aí nós conseguimos provar que esse valor ela estava aguardando para fazer uma cirurgia, tinha uns problemas nos olhos, e consegui sensibilizar o juiz, ele acabou liberando isso. Mas é muito difícil você reverter essa penhora. Então, o que a gente tem levado para os empresários é que os empresários precisam estar protegidos também. Eles precisam saber até onde eles podem ir, né, até onde eles podem ser lesados. Porque é muito difícil. Você pega um empresário hoje de mais idade, ele trabalhou a vida toda, constituiu um patrimônio, uma casinha na praia, um apartamento na praia, uma casa de campo, né? E chega no final da vida, ele vai perder tudo. Se não estiver bem assessorado, ele acaba perdendo tudo, porque o governo vai buscar todos esses bens para quitar a dívida deles. Então, é uma outra questão aí que a gente precisa trabalhar na empresa, para que a empresa saiba como lidar com esse tipo de situação, né, para que não tenha os seus bens privados aí em relação à execução fiscal, à ausência de pagamentos tributários. Uma outra questão até foi procurado outro dia por um jornal, Dow Jones, dos Estados Unidos, para fazer uma matéria sobre impostos no Brasil. E o questionamento deles era: doutor, mas por que o brasileiro sai do Brasil, vai para os Estados Unidos e traz um monte de produtos que tem aqui no Brasil? A gente vê as mulheres indo para os Estados Unidos e voltam com bolsa da Louis Vuitton, né, com produtos que você tem aqui, tem a loja aqui no Brasil. Eu falei, mas é uma questão de preço, né? Que aqui no Brasil ela vai pagar essa bolsa 3 vezes, 4 vezes mais caro, porque aqui ele tem a carga tributária, e lá nos Estados Unidos a carga tributária é melhor. Então, o custo da mercadoria nos Estados Unidos é muito melhor.
por isso que eles se dão ao luxo, às vezes, de comprar até enxoval de bebê. As mães vão para os Estados Unidos para trazer enxoval de bebê, fazer compras. Tem pessoas que se dão o luxo até de ir mensalmente para comprar pasta de dente, coisas de consumo, que além dos preços, é muito a qualidade dos produtos, não tem nem o que se comparar aqui. E eu até dei um exemplo para eles, que eu fui outro dia para a Argentina, em Buenos Aires, não precisa ir longe, nem para os Estados Unidos, estou falando aqui você compra um Band-Aid na Argentina e compra o Band-Aid aqui no Brasil. O Band-Aid do Brasil você não consegue abrir. Você abre, é tudo colado, é tudo grudado. Você, para tirar o Band-Aid e colar, é um sacrifício. Você pega um de lá de fora, tem etiquetinha, tem o puxadorzinho, você puxa, ele sai com muita facilidade. Então, tudo isso que está acontecendo com a carne agora, se forem levar ao pé da letra, vão entrar em todos os produtos que estão aqui no Brasil, tem essa má qualidade. Nenhum produto no Brasil você pode comparar com o mesmo produto do exterior, lá é uma forma, aqui é outra. Então, essa questão da carne, está todo mundo preocupado, não, a Europa foi carne estragada. Não foi carne estragada para a Europa, carne estragada ficou aqui. Nós estamos consumindo essa carne, nós consumimos e estamos consumindo, porque a carne boa, com certeza, está lá nos Estados Unidos, na Europa, está nos países asiáticos, que não tem a mínima preocupação. Então, essa questão de exportar consumidores é uma falta de inteligência brutal, né, de todos os governos que já passaram aí. Que a partir do momento que nós temos o último mês, fizeram o levantamento de os brasileiros gastaram 200 milhões de dólares nos Estados Unidos. Isso é porque está em crise, né? Eles gastaram 200 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. São 200 milhões de dólares, ou seja, 600 milhões de reais, que deixaram de ser comprados produtos aqui no Brasil. Deixaram de manter uma indústria, deixaram de manter os empregados dessa indústria. Por quê? Por causa da falta de inteligência do governo. A partir do momento que eles mudem essa carga tributária, façam alguma coisa mais inteligente, como esse exemplo que eu dei há pouco aí do IVA, que é uma cobrança racional, então ninguém vai precisar ir para os Estados Unidos para comprar aqui, para comprar o mesmo produto. Ele vai utilizar o nosso produto em torno da qualidade e dos valores que foram pagos. Então, infelizmente é isso. Mas essa questão da tributária, dificilmente com o governo que está ou que vem, se não mudarem essas mesmas pessoas, nós temos praticamente as mesmas pessoas do governo aqui que estão agora, vão se eleger na próxima gestão aí para presidente, para governo de estado, para prefeitura e assim por diante. Então não temos a mínima luz no fim do túnel. Ou nós, empresários, aprendemos a trabalhar com esse tipo de gente, ou, infelizmente, a gente não vai sobreviver. Vamos ter empresários trabalhando aí por um tempo curto, 2, 3, 5 anos, fecha, abre uma outra empresa e fica nessa ciranda, nesse círculo que não leva ninguém a nada. Hoje em dia, tem muitos empresários aí que trabalham num enquadramento no regime tributário de duas empresas, de 2 sócios para uma empresa. Então, é uma outra questão da assessoria, da jurídica, essa. Se você tem hoje a possibilidade de ter uma empresa EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, né? Então, um dos sócios que estaria nessa empresa limitada, ele sairia para ficar numa outra empresa, né? Que normalmente uma empresa precisa de licitações, precisa participar de licitações, precisa estar com seus créditos aprovados para poder. E uma empresa que tem que se ausenta de tributos e que acaba tendo uma série de dificuldades.
Então, hoje em dia, com essa EIRELI, você pode ter 2 empresas com os 2 sócios para vocês poder administrar a empresa de uma forma mais saudável também. Isso é uma questão aí para entrar um pouquinho mais a fundo, que a gente não vai ter tempo hoje para poder tratar essa questão aí. Mas é uma das modalidades mais atuais que tem, onde os empresários hoje em dia estão trabalhando muito em cima disso. É ter 2 empresas, 3 empresas, para que você possa fazer possa administrar, possa suportar todo esse problema tributário no Brasil. Essa questão tributária, quando eu comecei a trabalhar, eu sou formado primeiramente em administração de empresa e depois me formei em Direito. E quando eu estava no 4º ano de Direito, numa aula tributária, que isso é uma matéria que sempre me encantou, nós fomos convocados a fazer um trabalho sobre impostos. Eu acabei optando pelo SAT, que é o Seguro de Acidente do Trabalho. É uma matéria que, isso já há 25 anos aí, eu visualizei que no SAT, a lei dizia que, olha, você é obrigado toda empresa, indústria, é obrigada a pagar 7% de seguro do acidente do trabalho. Eu falei, mas por que uma empresa, aí no grau de periculosidade, no maior grau de periculosidade, falei, maior grau de periculosidade, se você for verificar na lei, a lei diz que grau de periculosidade é uma empresa que mexe com alta tensão, os empregados mexem com alta tensão, tem um grau de risco maior. Eu tinha um cliente lá, e visualizando isso, eu comentei com essa minha professora, ela falou, olha, você tem razão, mas é assim, o INSS cobra e não tem como. Eu falei, bom, espera um pouco, vamos ver essa questão aí, né? Aí comecei a desenhar, fiz uma minuta de uma ação, como eu não tinha OAB ainda, pedi para que ela ela assinasse por mim, eu fui num cliente, que na época eu trabalhava no escritório de contabilidade, falei com ele sobre essa questão, ele falou, olha, se você entrar, eu acho que tem sentido, é uma indústria têxtil. Eu não acho que uma indústria que tem um grau de periculosidade, a sua indústria não tem o grau de periculosidade que tem uma empresa de alta tensão ou qualquer outra empresa. Eu falei, olha, se você entrar, eu topo, vamos tocar isso para frente. Nós fizemos acabei entrando com essa ação, fiz um contratinho de honorários com eles de 30%, falei, olha, 30% se eu ganhar, se eu perder, você não me paga nada, é um contrato de risco. Eu entrei com essa ação, depois de uma semana, o juiz deferiu a liminar. E foi uma das épocas aí que eu acabei ganhando muito dinheiro também nessa época, porque essa recuperação judicial, essa recuperação dos impostos, ela vai para 10 anos. Então, ele ganhou esse percentual, reduziu de 7% para 1%. Essa diferença gerou um crédito muito grande, né, de 10 anos, e esse crédito ele foi compensando com os recolhimentos vincendos. Então ele ficou sem pagar INSS por uns bons anos lá, e foi uma questão muito interessante. E daí acabamos tirando uma outra, foi até matéria na Gazeta Mercantil, na extinta Gazeta Mercantil, eles acabaram fazendo uma matéria com a gente lá, e foi uma das questões onde você começou a trabalhar com recuperação de impostos. Então, hoje tem muitas matérias aí que você pode fazer isso também, que acaba vindo de encontro a essa questão da administração que eu falei para vocês. O empresário que não paga, não recolhe, ou melhor, ele declara, mas não recolhe na época devida, ele vai
negociar isso, ele vai suspender a exigibilidade, vai questionar todas essas questões. E mais para frente, né, a hora que chegar na hora de uma execução, ele vai poder utilizar esses créditos, todos esses créditos aí que o pessoal fala, que muitos advogados estão trabalhando hoje em dia, de PIS, COFINS, FINS social, recuperação de ICM. Então tem uma série de recuperações aí que você pode utilizar isso e vir a abater compensar esses valores com os vincendos, com os recolhimentos vincendos. Então, é uma questão muito importante isso. Tá? A empresa hoje em dia que não tiver assessorada e não tiver se utilizar de todos esses benefícios jurídicos, não consegue sobreviver. Então, acho que é mais ou menos isso aí. Eu quis só trazer dar uma pincelada em cada item desses para vocês aí, para que vocês pudessem ter uma noção do que um escritório da advocacia pode trazer de benefício para as indústrias, para as empresas e para os prestadores de serviços aí também. Tá, em caso de autônomos, todas essas modalidades aí, acho que você tem que estar bem assessorado hoje em dia. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela paciência aí.